Oi pessoal, tudo bom? Eu sou Dani Parpinelli e aqui no nosso canal nós abordamos temas diversos, temas que fazem parte do cotidiano de cada um de nós, né? Que fazem parte do meu cotidiano, do cotidiano de vocês e de tantas outras pessoas nas quais vocês podem nos vídeos que vocês acharem pertinente, né? Compartilharem com elas para que elas possam, né? Fazer parte aqui, fazendo inscrição, começarem a assistir os vídeos. Então, gente, nesse vídeo aqui especificamente, eu queria abordar o assunto machismo. Por quê? Porque é algo que é mais comum do que nós imaginamos. E o machismo, muitas vezes, ele está presente em nossas vidas de forma altamente camuflada. E a pessoa que vivencia, que convive com alguém que é altamente machista, ela às vezes tem dificuldade de perceber quando ela está sendo, digamos assim, vítima desse machismo. Às vezes é necessário que alguém de fora perceba alguma situação ou várias situações e mostre a ela. Às vezes, eu vou mais adiante, é necessário que ela, na medida que de repente ela faça uma terapia, ela nos seus desabafos constantes com o psicólogo ou com a psicóloga, o profissional vá sinalizando a ela as atitudes que ela esteja, porventura, sofrendo a pouco, médio ou a longo prazo de machismo. E isso é uma situação muito delicada. Porque assim, se isso, eu não estou dizendo que toda pessoa machista, tá? No caso, o homem, normalmente, né? Todo homem que for machista, existem mulheres machistas também, tá? Existem. Mas eu tô falando aqui especificamente nesse vídeo de homens machistas que têm atitudes machistas com as pessoas que o cercam, de preferência com mulheres, né? Seja uma companheira, seja uma filha, uma mãe, uma irmã, uma amiga, enfim. Não necessariamente toda pessoa, todo homem que tiver uma atitude machista com uma outra mulher, não necessariamente ele vai partir a médio, a curto, a longo prazo para uma atitude assim drástica de partir para violência física, etc. Então, não estou querendo dizer isso e isso na prática não é necessariamente o que acontece. Só que isso não o isenta de estar sendo uma pessoa que tem sim que controlar, que revisar e se ele não conseguir por conta própria, que ele vá procurar um tratamento para que ele possa melhorar e abstrair esse tipo de atitude, esse tipo de sentimento. O machismo, ele via de regra, ele está muito intrínseco dentro da pessoa, principalmente na figura masculina. Porque também, via de regra, é algo que vem de forma hereditária, que já passou do pai para ele, do avô para ele, de tios, enfim, etc e tal, entendeu? Via de regra. Talvez, existem exceções, ele possa ser o primeiro, né? Pode ser que os antepassados dele, né? Nenhum tenha tido esse, como é que eu vou dizer assim, esse tipo de atitude. E ele pode ser, a princípio, o primeiro naquela árvore genealógica. Mas, via de regra, não é assim, tá?
O pai, o avô pode não ter sido uma pessoa machista, mas via de regra ele conviveu com um tio, com um primo, com alguém. Ele cresceu nesse meio. Isso não apareceu assim, na maioria das situações, de repente. Ele conviveu com pessoas, ele foi vendo ao longo de dias, de meses, de anos, atitudes machistas, e ele incorporou aquilo de alguma forma como algo normal. Às vezes, em alguns casos, nem como atitudes que ele gostasse, que ele achasse que era o certo. Mas, como ele conviveu com aquilo, ele passou a incorporar de alguma forma como uma coisa natural. Entendeu? Então, quando ele chega na fase, principalmente na fase adulta, né? Na fase na qual ele começa a adquirir a independência dele financeira, profissional, que ele começa, sabe, a ter subsídios, onde ele adquire, entre aspas, também um poder maior, né? Que não é mais aquele adolescente que vive de mesada, dos papais, etc e tal. O que acontece? Nessa fase, onde ele começa a ter a sua independência, ele vai colocar, via de regra, em prática, aquele machismo. Muitas vezes sem perceber, ou pelo menos sem perceber na maioria das situações. E só fazendo um adendo, se você é mulher, independente se você é irmã, filha, mãe, esposa, não importa. Se você muitas vezes aponta para ele uma atitude machista, ele tem uma dificuldade absurda de admitir aquilo. E às vezes não é por puro teatro. É porque ele não acredita que possa ser um machista, que possa ter tido ou estar tendo atitudes machistas. Então, muitas vezes, quando você aponta para ele, ou alguém aponta para ele, normalmente uma mulher, né? Às vezes até um amigo. Mas eu acho que quando é um amigo, é mais incomum. Normalmente, via de regra, é uma mulher que aponta para ele, entendeu? Ele não consegue identificar aquele tipo de atitude nele. Pelo menos não como algo machista. Ele pode até identificar como algo e jogar, justificar como qualquer outra desculpa, menos o machismo. Gente, eu tenho algumas pessoas que convivem comigo, que têm várias histórias que eu gostaria de relatar aqui. Eu agora adotei um método que eu não vou mais ficar fazendo vídeos muito longos, porque as pessoas não têm tempo, não têm paciência, enfim. Então, assim, essa é a parte 1, é a introdução para essa questão do machismo, tá? Eu vou fazer a parte 2 para levar de forma mais profunda a questão do machismo, que é mais comum do que nós imaginamos. Mas só para terminar aqui essa introdução, gente, não deixem de, por favor, deixem um like, sabe? Comecem a compartilhar, deixem qualquer tipo de comentário, pode ser um emoji, o que vocês desejarem, mas me ajudem. Eu preciso muito da ajuda de vocês. Já tem bastante tempo que, assim, eu tô perto, mas ainda não consigo alcançar a meta de 2.000 pessoas, 2.000 inscritos no canal. Tô pertinho. Então me ajudem a bater essa meta, tá bom, gente? Obrigada. Daqui a pouquinho eu vou gravar a parte 2 do machismo, tá bom? Beijos.